esse é o nosso terceiro episódio do PenseCast, a plataforma de mentes que pensam, falar de coisa boa, falar de negócio, falar de software, falar de oportunidade de mercado. E o PenseCast já no seu terceiro episódio. Hoje temos aqui o privilégio de falar com o filho da dona Cotinha e do seu Francisco, né? Esposo da Rafaela, pai da Clarinha, né? E também do Lucas, né? Aí já um casal, né? Que bom, né? É isso aí. E como é que chama lá a Pet? Tem uma Pet também. Então, a gente chegou a Melzinha lá. Legal. Eu nunca fui muito do pet, não, mas um nenenzinho, né? Estamos lá. Tô cuidando, adaptando e por enquanto tá bem legal, tá bem bacana. A gente tem trabalhado, né, essa ideia da gente conhecer um pouco mais dos mentes que pensam, né? Compreender quem são os empresários que estão por trás dos negócios, né, por trás das empresas, né? Então é muito bom esse bate-papo. A ideia é que a gente então possa conhecer mais sobre a empresa, mais sobre o negócio e também sobre quem está na condução, né? Hoje nós vamos aqui falar com um dos sócios, né, dessa empresa, essa grande empresa que eu conheço e admiro há muito tempo. E eu gostaria que você se apresentasse, falasse aqui quem que é o filho da dona Cotinha, né? E também qual que é a empresa, né, aqui, para a gente poder começar esse bate-papo. Então, eu sou o Eliseu da Tecnoeb, né? Eliseu Souza. Eu, particularmente, sou formado em sistemas, né? Estou fazendo pós em engenharia em arquitetura de software. Sou um cara que, assim, olha, eu gosto muito de esporte, de jogar bola, né? Futebol, torcedor do Cruzeiro, né? Opa! De Minas, né? E, cara, a Tecnoeb é uma empresa que a origem dela foi lá em 1995, sabe? Ou seja, na época que os computadores estavam começando a popularizar, né? Até então, só grandes empresas tinham computadores e a Tecnoeb surgiu de uma necessidade que um dos nossos sócios, né, na época, na realidade, ela começou com dois sócios. Um era dono de padaria, o Morvan, né, dono de uma padaria, e o Márcio Goulart, ele era analista de sistemas. E aí o Morvan falou com ele, cara, eu tenho uma padaria, dá para poder fazer um software para padaria? Ué, dá, é possível, sim. Naquela época, praticamente não tinha nada de software para o varejo, né? E assim os dois começaram o negócio. Começou um software para a padaria, e o negócio começou a dar certo. O pessoal, os amigos do Movan lá do sindicato gostaram. Olha, que legal isso, hein? Nasceram. Foi na minha loja também. Nasceu de dois encontros ali, um com expertise no business, né? Dono ali do mercado da padaria, e o outro que era o analista de sistemas, os dois se juntaram, né? Esse casamento ele costuma dar muito certo. E ali, a hora que atendeu aquela necessidade, começou então a visualizar a oportunidade do mercado e ela vai surgindo, né? Isso já tem 27, né? Vai fazer já mais de 27. Já tem bastante tempo, quase 30 anos. E eles vieram ali quando que o Eliseu aterrissou aí nessa... Então, assim, quando eu vi, eu trabalhava numa loja de calçados, eu tinha acabado de me formar na área de informática, eu fiz um curso técnico de desenvolvimento de software, eu estava viciado, cara. Eu respirava software, eu tinha comprado um computador, era caro, então chamei meu irmão, falei com ele assim, Zé amigo, vamos comprar um computador para nós? Aí, computador, o que nós vamos fazer com o computador? O computador dá para fazer um monte de coisa, desenvolver software. Vamos aí. Compramos um computador metade de cada um, né? Acho que ele nunca viu um computador, né? Ele assim, ele nunca usou o computador. O máximo que ele tirou proveito desse computador foi alguma coisa do Word que eu fiz para ele, mas
Cara, eu comecei ali, e aí eu vi um anúncio de jornal, estava precisando de programador. Eu trabalhava numa loja de calçados, cara, que assim, Aqui em Belo aqui em Horizonte. Belo Horizonte. Aí eu quero só já abrir um parênteses. A Tecnoeb, ela é uma empresa belo-horizontina, Empresa mineira. empresa mineira. Mas aí só dando um pulo aqui, depois a gente voltando para esse ponto, hoje tem cliente no Brasil todo, né? Recentemente recebi uma ficha lá do cliente do Rio, né? Então, vocês atendem, e eu vi uma publicação recentemente do Luiz em Fortaleza. Então, naquela mesma época, assim, passando depois de. Ela nasceu em 94, eu entrei na empresa em 95. A partir do. Assim, eu lembro que em 97 eu já estava instalando um sistema lá em Maceió, lá em Alagoas. Já nasceu no Brasil. Na realidade, nós tivemos um cliente até lá nos Estados Unidos, Olha. lá em Massachusetts, né? Era um brasileiro que tinha uma padaria lá e eu comecei uma corrida para traduzir o sistema, né? E assim, esse rapaz ele ficou lá mais ou menos uns 6, 7 meses lá nos Estados Unidos. E foi o tempo que durou o sistema lá, porque como eu não consegui fazer a tradução total, mas foi legal, foi uma experiência boa, sabe? Uma experiência boa. E mais estamos no Brasil inteiro. Acho que talvez tenha 2 estados que a gente não tem sistemas. Nós já tivemos, mas hoje a gente não tem. Acho, se eu não me engano, um é lá no Acre. Não, no Acre nós temos. Tem 2 estados. E recentemente nós aconteceu uma campanha. Agora, o comercial que conseguir. Desafio comercial. O primeiro sistema em um desses 2 estados vai ganhar uma Alexa. Nós compramos uma Alexa, vai ter uma promoção que teve aí e lançou o desafio. Então, provavelmente, daqui a um mês, vai estar presente em todo o território nacional, em todas as capitais. Não tem comigo isso, o pessoal não conseguia, eu aceito usar. Então, a Alexa dá. não é? O Eliseu, aí você veio, então, e você assumiu a parte de tecnologia, né? Hoje você é responsável. Sim, então, só assim, dando sequência, finalizando aquela parte lá, então, eu lá naquela loja de calçados, eles tinham acabado de informatizar a loja, e no que eles informatizaram, eles trouxeram uma pessoa da informática, e esse cara me incentivou a fazer o curso. Eu fiz o curso, esse rapaz não se deu muito bem com a informática, eu fiquei viciado naquele negócio, e daqui a pouco, a hora que eu vi um anúncio no jornal, eu saí da empresa para ganhar menos da metade do que eu ganhava lá na empresa de calçados para trabalhar com a empresa. E passou mais ou menos uns 3, 4 anos, eu virei sócio da Tecnoeb, né? Então, aí até hoje, esse desafio, né? Mas aí, assim, hoje a estrutura da Tecnoeb nós temos o Morvan, que é da parte comercial, né? Então, ele é da parte comercial e financeira, o Márcio cuida do administrativo e eu e o Marco Aurélio, a gente cuida da parte técnica. Que bacana, que bacana. Muito bom. Eliseu, eu estou com uma curiosidade aqui, vou ter que perguntar, não vou aguentar, não. E esse computador, você tem ele até hoje com seu irmão? Então, isso deve ter dinheiro na época, dava para comprar um lote, né? Por isso que ele ficou em dúvida, né? Eu compro um lote ou eu compro um computador? era uma fortuna, viu? E era, assim, era um a mais do que um XT, porque não sei quem era da época, eu lembro que tinha um XT, e depois do XT aí tinha esse PC, aliás, na realidade tinha uma evolução já era um monitor Samsung Cintiq Master. Olha. A hora que eu mostrei para ele aquele monitor colorido, embora o desenvolvimento do sistema era tudo em DOS, né? Mas o Windows 3.1 ainda estava nascendo, então ainda começou a aparecer uns negócios coloridos e vai ser bacana. Mas não tem mais porque um monitor daquele tamanho não dá para guardar por tanto tempo, né? Mas era bem pré-histórico, mas para a época, meu filho, é muito bacana. Aí eu já quero aproveitar essa sua fala dessa evolução tecnológica em questão de periféricos, de hardware, né? Se a gente olhar, tem pouco tempo que a gente botava
capa nos monitores quando a gente fechava a empresa, né? Lembra disso? Verdade, Eu verdade. trabalhava numa empresa que eu tinha que ficar responsável por cobrir todos os monitores, o teclado, né? A gente cobria aquele teclado, né? A capinha do mouse, a capinha do mouse, né? E hoje a gente está aqui, poxa, chega no final do dia, a única coisa que se permanece é o monitor auxiliar, né? O cara bota o computador ali e vai embora com ele, né? A mesma coisa aconteceu com softwares, né? O software daquela época, em DOS, em Clipper, COBOL, Pascal, seja lá qual for o seu desenho, eles evoluíram, né? Conta para mim um pouquinho, por exemplo, quantas vezes, hoje tem uma palavra bonita que o pessoal fala pivotar, vamos pivotar, né? Você já parou para pensar, por exemplo, quantas vezes vocês pivotaram e o que vocês estão entregando hoje? Tem quanto tempo que você está trabalhando nessa tese que você está entregando hoje, sabe? Então, cara, é muito legal isso, né? Quando a gente fala de evolução do mercado, né? Tanto de equipamento como de software, né? Na época, uma coisa que era interessante, que eu era programador em Clipper, e Clipper, cara, você fazia qualquer coisa com Clipper. E eu vim para trabalhar na Tecnoweb, na época, para a linguagem de programação da Dataflex. A Dataflex era muito duro, muito difícil, mas a gente superou, né? E aí, cara, a gente fica vendo, né? Assim, uma das coisas que eu tenho na veia é a automação. A automação, assim, o desejo de automatizar qualquer coisa. Então, eu via, por exemplo, já naquela época, eu vi um equipamento diferente que fazia leitura por impressão digital, né? Um pouco mais adiantado, mas ainda, né? Um passado não muito recente, né? Então, a gente ia, brigava com aquilo, tentava fazer funcionar. Então, assim, gavetas automáticas, catraca, qualquer coisa que era da automação, RFID. Nosso sistema tem RFID já desde, cara, tem pelo menos uns 15, 16 anos que tem. E o RFID é muito placa aqui no Brasil, por causa do custo de etiquetas, a gente tem. Mas, assim, de lá para cá, nós tínhamos que, primeiro, tínhamos que fazer aquela virada do Dataflex para uma linguagem mais flexível. Aproveitamos que a gente estava todo mundo saindo do DOS. Tem gente que ainda ficou no DOS, não viu? Uma matéria do cara, aliás, o cara fazendo teste com sistema em Clipper. Ele clica. Então, a primeira coisa, eu tive que sair do DOS para uma linguagem Windows. Emitir escala, né? E assim, aí a gente teve essa primeira passagem que teve que fazer. Depois que você sai do DOS, a gente precisava fazer a mudança de banco de dados, porque todo mundo sabe, naquela época você tinha lá os DBase, você tinha aqueles bancos de dados, né? Os indexáveis ali. Dataflex, por exemplo, você ficava 3, 4, 5 horas indexando. Então, faz a mudança de banco de dados, depois você teve que fazer essa mudança de paradigma do desktop para o web, das APIs, e você vai atravessando geração. E sem contar os equipamentos, né? Agora mesmo, nós estamos na época do mobile. Então, assim, você tem que estar o tempo todo fazendo isso, sabe? Aí, vocês hoje têm uma especialização e tem padarias, né? Principalmente esse ramo de padarias no Brasil todo. Mas, além da padarias, tem outros segmentos que vocês... Então, o nosso segmento, ele, assim, é o varejo de alimentos. O que é o varejo de alimentos? Padarias, mercados, sacolão, restaurante, né? Self-service. Então, tudo que vende comida no varejo, a gente consegue atender. E padaria, a gente tem essa especialização porque o sistema nasceu dentro de uma padaria. Mas a gente sempre falava, né? As pessoas, quando a gente ia vender o sistema, o cara falava assim, cara, se você consegue atender a padaria, você atende qualquer um, porque informatizar a produção da padaria é um desafio de todo mundo. E nós fizemos. A padaria tem um processo de fábrica de prova, né? Padaria é uma indústria e é um comércio. E aí entra um outro ponto. O desafio tecnológico
e também, ao mesmo tempo, o desafio do business, por exemplo, na padaria, que tem uma constante, tem agora algumas regras novas em relação a essa produção do código, dessa regra do time, né? Você participa do ICAT, né? Você está sempre lá, tem essa regra da GS1, né? Então, tem muitas demandas ali de novidade. E aí, ao mesmo tempo que você tem que entregar ao business, com esse avanço, por exemplo, da digitalização, da transformação digital, muitas coisas novas estão vindo, né? E aí, como é que fica esse desafio, por exemplo, de você evoluir o software, manter a operação e, ao mesmo tempo, atender toda essa necessidade do cliente, né? Você hoje fica... isso traz uma neura ali ou você consegue separar isso bem, sabe? De não entrar no modismo, né, e querer, de repente, viajar lá, né, no metaverso, né, como é que eu vou fazer? Então, eu fico, tem hora me perguntando ali, né, como é que eu defino o que é bom, O que é bom? porque você deve receber muita demanda ali o tempo todo, né? Do longo desses 27 anos aí, você já tem um controle maior, né? Relis, olha para você ver, assim, a tranquilidade que a gente tem nisso, porque, primeiro, né, você precisa estar na frente. Só que estar na frente não significa você pegar e, cara, pintou um negócio ali, pô, metaverso, cara, eu vou ter que desenvolver o meu sistema de vendas para o meu cliente poder vender no metaverso. Não precisa ser isso, sabe? Você precisa, assim, ó, cara, lançou aí, está lançando aí, por exemplo, está lançando o metaverso. Então, você sabe que é uma tecnologia que vai acontecer, você não sabe quando. Então, se eu puder fazer uma pesquisa sobre isso, fazer um ensaio, bacana. E se esse ensaio eu puder fazer, a gente chama muito de projeto de feira, você vai fazer um projeto de feira, todo mundo fica curioso, você vende sua marca, então você não perde dinheiro fazendo um projeto de feira. Por exemplo, né, vou dar um exemplo claro. Totem de autoatendimento. Sabe há quanto tempo eu tenho totem de autoatendimento? Há 20 anos. Eu já levei um totem daqui de Belo Horizonte, sabe? Embarcou um totem no avião, me entregaram lá na Salto Express para eu fazer uma homologação do TEF no totem. Os caras lá nem sabiam, lá os caras viram aquilo ali, os caras passaram a cabeça e falaram assim, cara, você vai fazer homologação aqui? E teve até algumas coisas curiosas. Uma coisa curiosa, porque um dos testes era abre o equipamento e tira a bobina. Só que você abriu o equipamento lá, o equipamento totem, quando você abria ele, disparava um alarme e não deixava funcionar com a porta aberta. E um alarme disparava e o cara falou, cara, como é que nós vamos fazer? Tem que fazer o teste. Eu falei com ele, não vai funcionar. Os caras não estavam nem preparados para isso. E aí, o que acontece? Cara, de quando eu homologuei esse sistema lá, quantos totens que eu vendi para autoatendimento? Dá para contar, né, daquela época, né, naquele modelo, dava para contar na mão. Sei lá, uns 10 totens, né? Só que o tanto de sistema que eu vendi mostrando o totem na feira, todo mundo, olha, seu sistema tem, nossa, que legal, eu quero pôr na minha loja. O cara nunca pôs, mas aqui você vai pôr isso. Projeto de feira é isso, é você pegar e falar assim, cara, estou em inovação, vou fazer uma pesquisa, vou fazer um ensaio, se precisar, vou arrumar um parceiro para me fornecer o equipamento que eu precisar, por exemplo, vou fazer uma simulação de alguma coisa, alguma ação no metaverso. Alguém vai ter que fornecer óculos, alguma coisa, né? Para não ter que fazer um investimento pesado. Põe, faz um de feira, e aí no dia que alguém virar e falar com você assim, cara, eu preciso disso implementar, e as pessoas começarem a implementar, você já tem start, já está lá frente, né? Fantástico essa estratégia, esse modelo de negócio, né? Ou seja, você tem algo, mesmo que talvez ele não seja tão comum, naquela época, né? Hoje, via ali, pelo fluxo que você já tem de padaria, principalmente com autoatendimento, é muito grande já, né? Mas você está sempre pensando em algo que seja atrativo para o cliente, mesmo fantástico esse modelo. Agora eu quero te perguntar um negócio. Hoje vocês têm uma carteira bem grande de clientes no Brasil todo. Como é que vocês fazem isso?
essa equipe é própria? Qual que é o modelo de atuação de mercado? É canais? É aqui? Como é que funciona a captação e a entrega lá? Então, Esse desenho de vocês? olha para você ver, teve uma época lá, assim, voltando lá naquela história que aí o Márcio fez o sistema Promovan, que era padeiro, aí os colegas, esses colegas, eles tinham um sindicato, hoje tem os sindicatos até hoje, né, eles são cada vez mais fortes, né. Então, durante muito tempo, a gente não precisava ter equipe comercial, porque a procura era muito grande, sabe? A gente não dava conta de atender o tanto de empresas que procuravam a gente. E a gente, até hoje, a gente ainda surfa nessa onda. O volume de indicação é muito grande, sabe? É muito grande. E assim, de 2000, do ano de 2010 para cá, nós tivemos algumas crises, né? Nós tivemos aquela crise ali por volta de 2011, tivemos em 2014 também uma recessão grande, nós tivemos uma pandemia. Então, durante esses períodos de crise, nós chegamos a ter filiais em Curitiba, em Fortaleza, em São Paulo, né, no Rio Grande do Sul. E durante esses períodos de 2010 para cá, a gente achou melhor a gente não trabalhar com esses escritórios e trabalhar pontualmente em alguns estados, né? Pontualmente, mas assim, os clientes eles mesmos começam a fazer indicação e o nosso comercial, ele é só em Belo Horizonte, não é Belo Horizonte, em Belo Horizonte, São Paulo e Fortaleza. E Brasília também, né? São quatro pontos. Esses pontos vendem para o Brasil inteiro. Legal. Recentemente, nós criamos um projeto aqui que chama Omnichannel Comercial. Comercial Omnichannel, o que é isso? Eu dou a liberdade agora para o comercial de Brasília vender em São Paulo, de São Paulo vender no Paraná. Por quê? Isso, por quê? Porque qual era o problema? Às vezes o cara estava numa praça, por exemplo, ele está lá no Espírito Santo, que é um outro ponto que eu esqueci. Eu tenho um ponto também no Espírito Santo. Aí, o que acontece? Do Espírito Santo, ele, cara, meu mercado, eu preciso de um mercado maior para atuar. Aí, o que eu fiz? Olha, você vai fazer o seguinte, você pode vender onde você quiser. O único detalhe é que eu fragmentei, né? Eu separei os níveis de comissão. Então, a comissão, ela tem para quem captou, para quem apresentou, para quem implantou. E quem for atender, porque hoje eu tenho alguns parceiros que me apoiam no atendimento no Brasil inteiro, quem atende coloca o valor do contrato. Então, se eu vou vender, eu sou de Minas, quero vender lá em Brasília, só que quem vai atender é o meu parceiro de Brasília, então eu faço a venda, faço a captação, faço a venda, só que eu tenho que estar alinhado com ele no valor de contrato que vai ser feito lá, e se eu quiser o apoio dele para poder fazer uma apresentação local ou para fazer implantação, ele fica com a parte que cabe desse serviço. Então, foi bacana, a gente está conseguindo atender, assim, gente de lá de Fortaleza fazendo venda no Rio Grande do Sul com facilidade. Muito bom. Uma outra coisa também que tem me chamado a atenção é que vocês têm sempre procurado coisas novas, né? E, recentemente, a Rafaela, que é do financeiro, demandou lá uma série de atualizações lá da cobrança, né? E tanto assim que tem novidades vindo aí da cobrança, da personalização e tal, né? Então, hoje, esse link, né, com os pagamentos ali, como é que vocês estão visualizando isso, né? Você está visualizando isso tanto para a Tecnoweb quanto também para o seu cliente? Você já chegou a fazer uma certa forma, vocês, né, já chegaram a tentar visualizar o peso ou o benefício? Isso pode ajudar, por exemplo, a
a esse cliente que já está na carteira, ou ele pode ser, de repente, uma oportunidade para trazer esse outro cliente, né? Você falou agora há pouco sobre sempre ter alguma coisa ali que seja o chamariz, né? Aí eu quero fazer as duas perguntas. Além dessa modalidade de pagamento, que eu queria que você pudesse compartilhar um pouquinho mais, hoje vocês estão utilizando alguma coisa sobre esse chamariz, você pode compartilhar aí, né, do que você está ali sendo atrativo do mercado? Sim. Então, ó, nessa parte de pagamento, a gente, assim, é quase uma necessidade automatizar esse processo, né? O Open Bank, a proposta dele é realmente você conseguir um pouco mais de facilidade nisso, né? E aí, quando, assim, acaba que o Mentes que Pensam, né? Acaba sendo uma oportunidade de a gente poder fazer isso. Então, a gente começou fazendo implementação aqui na própria empresa, isso já trouxe um benefício muito grande, automatizar o processo de cobrança. A gente, aí agora, recentemente, nós passamos para dentro do nosso software, então já tem um cliente emitindo boleto, fazendo automatização do Pix, né? Então, assim, é uma coisa que a gente vê como necessidade do nosso cliente. O cliente que hoje a gente tem, ele tem essa demanda, então nós só estamos, assim, arredondando, afiando, deixando tudo bem ajustado para poder fazer uma Entrega divulgação, bacana, né? grande. É porque vocês têm uma carteira muito ampla, né? Então, até a forma de entregar as novidades, ela hoje exige ali toda uma energia, né? Mas eu queria ir um pouquinho a fundo no lado empresarial mesmo do Eliseu. Hoje você tem, né, um trabalho como empresário, tem um trabalho cristão, né? Então você tem aí toda uma pessoa, né, que defende ali seus princípios, seus valores, né? E isso também é algo que chama muita atenção. O nível de maturidade que você tem hoje como pessoa, como empresário, acredito que como pai, como filho, como irmão, e percebo isso, né? Ele deve ter tido uma maturidade muito grande, né? E aí, se você encontrar hoje, né? Se você encontrasse aquele Eliseu, né? Que estava comprando aquele computador lá, e hoje você falaria o que para ele, né? Pensando que você falaria para você, ou então para um outro empresário de software, né? Que não sabe o que é DOS, né? Queria começar hoje. Que mensagem você deixaria, né? Ali, né? Que carta que você queria que aquele cara recebesse, sabe? Que fala assim, cara, isso iria mudar a minha vida, ou se eu tivesse feito, ou não. Cara, parabéns, esse é a sua vibe, né? Mas o que você visualiza sobre isso, José? Então, cara, assim, acho legal quando a gente volta para o passado e pensa assim, cara, se eu analiso o caminho que você trilhou e você olha quando, lá no início, quando você começou, e você para e pensa assim, cara, será que eu faria tudo do mesmo jeito? Será que se o Eliseu de hoje pudesse chegar lá naquele Eliseu e falasse com ele assim, cara, faz assim, assim, assado? Cara, eu vou te dizer uma coisa. Primeira mensagem que eu acho que eu daria para mim mesmo lá, cara, trabalha bastante. Eu sei que você está com gás agora, trabalha, estuda, lê bastante sobre o trabalho que você vai fazer. E, cara, vive enquanto você está trabalhando, porque não espera que. Porque, cara, quando você está naquela idade. Trabalha, mas para viver, né? Não, você está naquela época, você pensa assim, cara, eu vou alcançar o sucesso. Eles, o sucesso, cara, assim, sucesso não tem nada a ver com o seu trabalho, com sua conquista, com, sabe, quando você ganha um campeonato, você ganha um campeonato.
Cara, no ano seguinte começa um novo campeonato. E aquela euforia da vitória, cara, você já tem que começar de novo. Então, assim que você acaba de ganhar aquele campeonato, você tem que curtir ele. Então, a vida da gente é um campeonato atrás do outro. E, assim, às vezes o campeonato é um dia. E aquele dia foi um dia tão feliz, cara, curte o dia, curte o momento e trabalha. Se você for honesto, se for honesto, se for um cara honesto, trabalhador, né, temente a Deus, você pode ter certeza que as coisas não dão certo para você. E as coisas dão certo não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com felicidade. E como a felicidade ela está nas pessoas, não estão nas coisas. Se você, cara, se você, enquanto você está trabalhando, eu era viciado no meu sistema lá em desenvolver software, só que me dava prazer. Se eu conseguir manter isso, não fazendo com que o meu trabalho faça alguém ficar triste comigo e que vai roubar minha felicidade por causa disso, cara, eu vou ser feliz trabalhando, eu vou ser feliz jogando bola, eu vou ser feliz fazendo tudo. Então, eu diria para eles, cara, trabalha bastante, curte cada momento que você tem, porque você vai passar por muitos campeonatos, você vai ganhar, você vai perder. Então, toda vez que você ganhar, comemora bastante, Que sabe? bacana. Esse caminho. Não bota todo o esforço e depois para, né? Vai aproveitando cada momento disso. E você sabe, uma outra coisa que é importante, é assim, daquele caminho até hoje, várias pessoas passaram pela minha vida e passam por toda, né? A gente teve algumas oportunidades de participar de alguns eventos. Cara, a coisa mais maravilhosa que tem é você chegar e fazer aquele network daquelas pessoas que você conheceu lá em 1990, 95, 2000, e você vem, tá, você não perde essas pessoas, tá? Você não perde. Rever aquilo, né? Você vê, então, assim, a vida do empresário ela tem que ser assim, sabe? Você vai conquistando, vai amadurecendo e vai deixando como legado as pessoas que convivem com você. Que, cara, você vai chegar e hoje, se você me perguntar, pô, você acha que você é um empresário de sucesso? Claro que eu sou um empresário de sucesso. Cara, estou feliz com a minha família, minha empresa está bem, eu não ganho dinheiro, não sou rico, não tem coisa não, mas, cara, trabalho com felicidade, com alegria, tenho muitos amigos, pouquíssimos inimigos, pouquíssimos ou quase nenhum. Então, eu acho que... Eliseu, eu queria aproveitar essa pegada que você falou e vocês têm aqui na empresa, não sei agora como está, porque me lembrei agora do campeonato. Você falou, eu me recordei do campeonato. De kart. De kart, né? Como é que continua? Porque eu tenho comigo que essa ideia provoca, acredito, um engajamento, uma ideia de pertencer muito grande, né? Como é que tá? Vocês continuam com isso? E se continuam, conta pra gente. Então, é assim, a gente, né, agora o campeonato de kart vai para a última rodada, que é inclusive a festa de encerramento, né? Já é a última etapa, que é um campeonato que é uma vez por mês, é uma corrida, né? E então legal. E nós também, assim, Estamos em qual temporada? Já tem a, vários. a de kart, acho que vai para o oitavo. Oitavo. E o nosso futebol, que nós temos Tem futebol toda futebol, sexta-feira, né? futebol toda sexta-feira. Hoje, somos poucos os da empresa que ainda participam, por quê? Todo mundo vai para jogar. O pessoal vai parando, né? Mas são 28 anos de futebol. 28 anos. Assim, vamos dizer assim, 24 anos que tem lá 4 pessoas que estão há 24 anos nesse. Então, é legal, já teve um tempo que a empresa toda jogava. Nós tínhamos um time de futebol de campo, que a gente chegava no sábado, juntava lá a turma da empresa, tinha umas camisas com o nome da empresa, e a gente jogava nesses gramados aí do interior de Minas, ali, que era perto de Belo Horizonte, né? E aí o campeonato do kart, vocês começam Em fevereiro. É a temporada. Temporada. E aí como é que... Então, agora está na última. Está na última, é assim, ó. A gente tem esse campeonato, ele tem o campeonato individual e o de duplas, né? De duplas. Então começa lá no início, né?
são mais ou menos uns 28 participantes, entre pessoas da empresa e amigos, Convidados. né? Convidados. Eu confesso que no início lá na primeira, segunda e terceira eu ganhava medalha, porque toda etapa tem um pódio. E no pódio tem um troféu e medalha. Do primeiro ao dividido em rodadas, né? Não sei como é que é. São etapas. Então, cada etapa, tipo assim, ó, uma temporada. Uma temporada são 10 corridas, de fevereiro a novembro. Fevereiro a novembro. Por isso que agora a próxima é a última, né? Já com a festa de encerramento. Então, nessas 10 corridas, você tem direito de descartar uma, porque você foi mal, e as 9 vão somando pontos. O primeiro tem mais pontos, né? Agora o último que tem menos pontos. E o que é interessante é ter as duplas. Então, lá no início, cara, eu estava sempre. Chegou um certo ponto que as pessoas falavam assim: ó, não tem mais lugar para você fazer medalha, não. Hoje em dia, cara, tem muito tempo que eu não levo a medalha, porque. E aí tem o primeiro colocado da fase, e aí aquela expectativa de essa classificação, esse ranking, para no final ali a pessoa receber. No final, né, tem a última corrida, ela tem um peso maior, então muita gente tem chance de ganhar o campeonato, e ganhar o campeonato leva um troféu, e aí faz ali uma comemoração e acaba sendo também a comemoração da empresa. O campeonato de kart é mais inclusivo, né? Ele tem participação de todos na empresa também, né? Sim, assim, na realidade, como o kartismo não é uma coisa que é muito popular, igual o futebol, por exemplo, e outros esportes, então você não consegue levar as meninas, por exemplo, né? Muitas já participaram, a Rafaela já falou com a gente, né? Mas elas não sempre têm muita vontade no meio daqueles caras malucos ali que. Tem os meninos que lá se torna mais agressivo, né? Mas que bacana. Mas é legal, sabe? E agora, então, em novembro, né? Depois está, eu acho que eu tenho, não sei a data não, mas eu acho que eu estou disponível. Pode falar. Cara, já vou colocar seu nome na lista. E essa lista é boa, porque toda lista é só a pessoa, né? Essa lista o cara coloca ele e a família, que vai ter a festa de encerramento. Então tá lá, ó, Eliseu, Rafaela, Clarinho, né? Vai se todo tiver mundo. pão de queijo lá, eu cancelo a reunião com o conselho. Depois eu edito essa parte aí, tá? Não, eu quero que você deixe a parte daquele negócio que você está falando. Do mês que come, sabe? Nós vamos ter que fazer. Vamos ter que fazer. Mês que come. Eliseu, cara, é bacana demais conversar com você, sempre muito bom aqui. Nós estamos com um pano de fundo aqui, né, no escritório, né? Hoje, depois que vocês vieram para esse escritório aqui, vocês também estão no ritmo híbrido, né? Tem pessoas aqui, tem pessoas home office, né? Então, vocês, hoje está com uma dinâmica bem diferente, né? Eu me lembro da outra sede, era ali, né? Vários andares, várias partições, né? Eu cheguei a ter 120 funcionários, né? De 120 funcionários, os 95 eram no escritório central. Hoje em dia, nós temos mais ou menos uns 50 funcionários, sendo que 8 trabalham no escritório e o restante tudo home office, né? Além dos funcionários que tem em outros estados, né? Em outros estados. Mas, assim, um escritório mais enxuto, mas, assim, hoje, com o online, né? Com o home office, tem essa facilidade. E o desafio que a gente tem com o home office é trazer esse pessoal. Então, por isso que é importante você ter no meio do ano uma festa junina, né? Chegar no fim do ano uma confraternização, esses esportes que a gente tenta fazer todo mundo, né? Para poder participar de alguma forma, né? Para poder ter essa inclusão. Legal. Queria fechar com uma mensagem sua, e aí, se você vai me permitir aqui, eu não sei o quanto você tem liberdade de falar sobre isso, mas o Eliseu, né, temente a Deus, evangélico, e com toda essa
essa preocupação do estudo que você tem, sempre a gente está buscando esse conhecimento, né? E esse esforço para poder ajudar as pessoas, para poder ter esse convívio e essa leveza que você tem. O que você hoje, né, nesse equilíbrio, o que você faz assim que você encontra esse tempo, né? E para poder ter esse equilíbrio e, sabe, e seguir essa convicto, né, do seu papel, com essa leveza, né, e muitas das vezes deixar com que certas coisas ali durante o dia fique ali blindado do lado de fora, né? Ao mesmo tempo, o que você hoje amadureceu nesse ponto que você pode indicar para ali o cara novo, né, ali para que está iniciando, porque você já tem isso, você já galgou isso, né? E principalmente, acredito eu, por essa constante aprendizado e principalmente voltado para como discípulo. Então, eu até falo com o pessoal, né, que hoje eu estou fazendo uma pós-graduação, né, e ao mesmo tempo fazendo um seminário de teologia. Por quê? Porque a gente precisa investir no trabalho, mas tem que investir em você também, né? Mas a mensagem que eu sempre digo para todo mundo, sabe, é que assim, ó, as coisas que têm preço, elas não têm valor. Se eu perguntar para você assim, ó, quanto custa uma Hilux? Você vai falar o valor, 200 mil, você vai falar o valor lá, né? 300 mil, sei lá. Agora, se eu virar para você e falar assim, quanto que vale um braço? Se a pessoa não tiver um braço, quiser um braço. Tem preço. Não tem preço. Então, o que tem preço não tem valor. O que tem valor não tem preço, é de graça, porque Deus te dá de graça. É de graça e é pela graça de Deus. Então, o amor do seu filho, se você não tem como pagar. Não tem. Ou você tem, ou você não tem. E se você não tem, você não consegue comprar. Não consegue. E se você tem, você tem valor, né? Exatamente. Então, ó, a visão, você poder caminhar, você poder respirar, você poder se alimentar, são coisas que não têm preço e essas coisas que têm valor. Então, na caminhada, sabe? A mensagem que eu digo é, cara, foca nas coisas que têm valor, as coisas que têm preço. Cara, se você vai conseguir com o seu trabalho, se você não conseguir comprar a Hilux, você vai conseguir comprar, de repente, um golzinho, mas se você for feliz com sua esposa dentro do golzinho com seus filhos, tem muito mais valor para a sua vida do que você dentro de uma Hilux triste, brigado, com a mulher separada da mulher. Então, cara, a gente precisa focar nas coisas que têm valor, sabe? Então, a mensagem é essa. Tem preço e tem valor. O que tem valor é de graça e pela graça de Deus. Poxa, muito obrigado. Obrigado, te agradeço. Fico feliz demais com a sua amizade, por ter tempo me receber aqui, né? Que eu agradeço. Muito feliz de ter batido esse papo aqui. Um brinde, nossa, que todo mundo possa aí aproveitar desse bate-papo que a gente fez. Todos mentes que pensam. Todos mentes que pensam. Muito bem. Isso aí. Esse foi aí o nosso terceiro episódio, né, do PenseCast. Vão ter outros, né? A gente está trabalhando, apresentando sócios, apresentando a empresa, mostrando o negócio, o business, né? De cada um, trazendo então essa compreensão de quem que é o empresário, né? De quem que é a pessoa, né? E o próximo também vamos ter esse mesmo convívio aí, sempre trazendo a informação para ser compartilhada. Então, aproveitem aí desse bate-papo para a gente poder se conhecer mais um pouco dos nossos sócios. Um abraço, pessoal. Até mais. Até a próxima. Valeu.